Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Operações Unitárias 3. Eu sou a professora Cássia Santos e na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre a filtração, sob a perspectiva da teoria simplificada. A filtração ela é uma operação sólido-fluido que utiliza um meio poroso, ou seja, um meio filtrante na retenção das partículas. Quando falamos de filtração, a primeira coisa que vem às vezes à cabeça é: que tal passar um café? Então, quando nós passamos o café, é isso que acontece. Nós temos um meio poroso, que aqui no caso é o papel, ou poderia ser também um tecido, em que nós colocamos o café e fazemos o líquido permear esse meio poroso, e aí, nesse caso, também acontece a extração dos solúveis do café, que é o que sai aqui embaixo. E assim, nós temos o quê? A formação da borra do café, que é o que sobra, que na verdade é como se fosse a torta, ou seja, as partículas então ficam aqui retidas, né, no meu meio filtrante durante o processo de filtração. Tipos de meios filtrantes. Então, é muito importante nós selecionarmos o meio filtrante adequado para cada operação. Quais são então as principais características, né, de um bom meio filtrante? É aquele meio filtrante que vai me trazer uma boa resistência química. Quando eu falo em resistência química, é que ele não vai reagir com aqueles produtos que eu estou colocando durante a filtração. E também uma resistência mecânica, que ele vai suportar variações térmicas e também na abrasão que ocorre aí durante a nossa filtração. Existem aí vários materiais utilizados como meio filtrantes. Temos aqui a malha de metal. O meio filtrante também pode ser de papel, de tecido, como por exemplo aqui o nylon, outros tecidos, lã e também celulose e fibras. Aqui nós temos um exemplo nessa figura de várias tramas que podem ser utilizadas, né, para se trançar esses materiais. E dependendo do jeito que essa trama é feita, a gente tem aberturas de tamanho diferente. Então, na hora de selecionar o meio filtrante adequado para cada aplicação, nós temos que levar em conta o tamanho de partícula que nós queremos reter, qual é o tamanho de abertura ou a permeabilidade que esse meio filtrante vai me dar, para saber se ele vai realmente conseguir reter a partícula do tamanho que eu desejo. Falando agora um pouco sobre a teoria e prática da filtração. Temos aqui um esquema que exemplifica o processo de filtração. Nós temos aqui de cinza o nosso meio filtrante. Então, as partículas sólidas que estão aqui presentes na minha suspensão de exemplo, que é uma suspensão sólido-líquido, elas vão ser lançadas sobre esse meio filtrante e essas partículas, então, vão ficar retidas aqui nesse meio filtrante e vai começar a se formar, então, um meio poroso, denominado, então, torta, que vai crescer e vai se deformar continuamente. O líquido que permeia aqui a torta e o meio filtrante, nós vamos denominar como filtrado. E no início da filtração, é o meio filtrante que é o responsável, né, por reter as partículas e fazer a filtração em si. Mas à medida que o tempo passa, e dependendo da quantidade de partículas então que se forma nessa torta e da espessura dessa torta ao longo do tempo, a torta pode ser, então, a principal responsável por filtrar, então, a minha suspensão. Como nós falamos anteriormente, nós podemos filtrar suspensões sólido-gás ou suspensões sólido-líquido. Aqui nós temos um exemplo, né, de filtração com formação de torta, em que a gente tem o meio filtrante. E aqui a gente tem a borra, né, no caso da borra de café, que é a torta formada durante a filtração. E aqui nós temos, então, um outro exemplo, que é quando nós fazemos a filtração de suspensões mais diluídas, tá? Em que a gente tem, então, a filtração da massa no meio filtrante e a quantidade de partículas que a gente tem não é suficiente para formar uma torta, tá? Mas pode, então, aí, com o tempo, ir entupindo, né, os espaços vazios por onde o fluido passa, o que nós chamamos aí de colmatação. Quais são, então, as características dessa torta de filtração? Temos aqui o nosso esquema. Vamos definir aqui os pontos 1 e 2. Então, novamente, aqui temos o meio filtrante. Esse meio filtrante tem uma espessura LM. Aqui nós definimos um eixo X, que vai crescer nesta direção, tá? Que se inicia a partir do ponto em que eu vou começar a formar a torta. Então, no
No tempo 0, não tenho torta, mas a partir de um tempo t qualquer, vai nesse ponto 0x aqui, vai começar a se formar, então, essa torta que vai crescer na direção de x, certo? Então, nesse ponto 0 de x igual a 0, nós temos uma pressão. E no ponto de P igual a L, que vai ser o comprimento dessa torta, nós vamos ter também aqui esse ponto aqui, que vai ter uma outra pressão. Então, aqui nós temos a região da torta, a suspensão sólido líquido chegando, o meu meio filtrante e passando por ele o meu filtrado, certo? Então, eu posso definir aí, né, LT, a espessura da torta, que vai crescer ao longo do tempo, e LM, a espessura do meio filtrante, que aqui é constante, certo? A torta, ela pode ou não se deformar. Ou seja, ela pode ser compressível ou incompressível. As propriedades desse meio poroso que se forma aqui na torta, a porosidade, que é a fração de vazios que existe entre uma partícula e outra, e a permeabilidade, que é uma função da minha porosidade. Quando a torta é compressível e ela se deforma, a porosidade e a permeabilidade não serão constantes, ou seja, eu vou comprimindo essa região. Assim, a porosidade e a permeabilidade no ponto 1 diminuem com o tempo, enquanto no ponto 2, a permeabilidade e a porosidade são menores do que no ponto 1, porque elas vão variar com a posição. Então, vai existir um gradiente, tá, de porosidade e, consequentemente, permeabilidade da minha torta, se a minha torta for uma torta compressível. A filtração com formação de torta incompressível. Então, nós vamos supor agora o quê? Que para a torta ser incompressível, as propriedades, né, dessa minha torta não vão poder variar ao longo da posição. Então, aqui eu tenho o nosso esquema, a suspensão está chegando, aqui eu tenho a região desse meio poroso, que é a torta, tá? E eu tenho o meio filtrante de azul, com a minha espessura LM. Esse meio filtrante de azul, ele tem uma queda de pressão ΔP2 e a minha torta tem uma queda de pressão ΔP1. Aqui eu tenho o meu eixo X, que é na direção dele que a torta cresce de espessura. E eu peguei aqui um elemento dx qualquer para que nós possamos, então, fazer o balanço de massa e o balanço de quantidade de movimento nesse elemento de controle dx. Então, vamos lá. A equação da continuidade, né, para o fluido nesse elemento aqui dx. Como o fluido é um fluido incompressível, porque nós estamos falando aqui de uma suspensão sólido-líquido, né? O líquido é incompressível, isso vai para 0. E nós sobramos aí com o gradiente, né, de ρQ igual a 0. A única direção de interesse que nós temos aqui é a direção x para o escoamento, certo? Então, abrindo o gradiente, né, tirando aqui a densidade que é constante, abrindo o gradiente na direção x, nós temos que não existe, então, variação de velocidade superficial na direção x. Fazendo o balanço da equação da quantidade de movimento, nós vamos considerar que o escoamento é darciano, lento, certo? E assim, nós temos que a força resistiva é dada pelo viscosidade sobre a permeabilidade vezes o quê? A nossa velocidade superficial. Na direção x, né, como o escoamento ele é contrário ao eixo, nós temos, então, menos que x, certo? Colocando aí como hipóteses que o fluido é newtoniano, a aceleração é nula em regime permanente, nós zeramos aqui a parte do lado esquerdo da equação de quantidade de movimento. E nós temos, então, que 0 é igual ao gradiente de pressão menos a força resistiva mais ρ vezes a força de campo, que aqui, no caso, é a força da gravidade. Como na direção x nós não temos a força da gravidade, ela está na direção y, esse termo vai para 0, né? Pode ser cortado. Abrindo, então, esse gradiente de pressão na direção x, nós chegamos que a variação da pressão com a posição axial é igual à força resistiva, que é o μ sobre K vezes Q. Então, agora o que acontece? Nós precisamos relacionar esse dx, essa espessura dessa camada de torta, com algo que a gente consiga medir, certo? Por quê? Porque é difícil ficar controlando a espessura da torta, mas nós podemos mais facilmente relacionar essa espessura de torta com a massa de torta que está presente aqui naquele volume de controle. Então, se a gente pegar esse volume de controle inteiro,
Ele seria quem? Ele seria o dx, né, vezes a área de seção de filtração, ok? Isso me daria o volume que está sendo ocupado pela torta. E para relacionar volume, né, com massa, nós usamos a densidade, certo? Então, ó, eu vou falar que a variação de massa que eu tenho naquele volume de controle é quem? É o volume, que é a área, vezes o dx, vezes a densidade, assim eu tiro massa, só que nem todo aquele volume está cheio de sólidos. Eu vou multiplicar pela fração de sólidos, que é 1 menos a porosidade. Isolando agora o dx, eu consigo ter essa relação entre dx e dm, para que a gente possa, então, substituir na equação anterior. Então, pegando a equação da quantidade de movimento, eu posso falar agora que a variação da pressão em dx, agora eu vou passar esse dx para cá multiplicando, e vou pegar no lugar do dx e substituir por dm sobre 1 menos a porosidade vezes A vezes o ρS, certo? Fiz isso aqui e agora nós podemos, então, isolar e chegar nessa relação aqui, que o dp é essa função que eu coloquei todas as propriedades que tem a ver com a torta, né? A permeabilidade, a porosidade, a densidade do sólido. E aqui a gente deixou a variação de massa, viscosidade, a velocidade do fluido e a área de seção de filtração. Como aqui estão todas as propriedades que têm a ver com a torta, agora nós vamos então chamar essa parte de alfa, que será a resistividade da torta. E se a torta for uma torta incompressível, ou seja, a permeabilidade e a porosidade não variarem com a posição nem com o tempo, a nossa resistividade da torta será, então, constante. Agora, nós podemos reescrever aquela nossa equação, né? Substituir isso aqui pelo alfa, que é a resistividade da torta, e vou integrar da posição no ponto, né, 0 aqui até o ponto 1 final. E eu tenho aqui, integrando o ΔP, que eu tenho ΔP1, é igual ao alfa, integrando esse dm, eu tenho a massa de torta que eu tenho para essa espessura total de torta. O meio filtrante também é um meio poroso, certo? Nós vamos pegar a equação que nós desenvolvemos e se eu pegar e integrar o ΔP, eu tenho o ΔP2, que é a perda de carga no meio filtrante, o ΔX, né, que é essa parte que é um comprimento constante Lm, é a viscosidade sobre K vezes Q. Então, isolando aqui, eu tenho essa equação para o ΔP2. Eu posso pegar, então, essa parte que é o Lm sobre o K e definir também como sendo aí a resistência do meio filtrante. Agora, nós podemos reescrever, então, a queda de pressão como sendo a resistência do meio filtrante, que multiplica a viscosidade vezes a velocidade superficial. A queda de pressão total é a soma dessas duas, tá? Então, aqui eu só somei o ΔP1 e o ΔP2, coloquei a viscosidade e a velocidade superficial em evidência, certo? E nós chegamos, então, nessa nossa relação aqui, que é a equação em que relaciona a queda de pressão total que eu tenho com a minha velocidade superficial. É como se fosse uma curva característica, né, que nós vamos ter aí durante a filtração. Bem, então nós precisamos usar algo que é mais fácil de medir, que seria, no caso, o volume de filtrado. Nós devemos lembrar que quando a gente alimenta a suspensão aqui, ela é composta de partículas que vão parar na torta e de líquido que vai parar onde? No filtrado. Então, a variável C, que é a concentração de sólidos na suspensão, vai relacionar a quantidade de massa de sólidos que eu tenho na suspensão com a quantidade de massa de líquido que eu tenho na suspensão. A quantidade de sólido da suspensão é essa minha massa de torta e a quantidade de líquido que eu tenho vai parar no filtrado, certo? Quem é a massa de líquido, pessoal? Ρ vezes o V, que é o volume de filtrado. Pegando essa relação de C igual a M sobre ρV, a gente tira que a massa de torta é Ρ vezes V vezes C, ok? Agora, nós sabemos que a velocidade superficial é vazão por área. Durante a filtração, essa quantidade de filtrado ela vai variar com o tempo, certo? Então, aqui nós podemos definir a velocidade superficial como sendo a variação do volume com o tempo, né, que tem unidades de vazão, dividido pela área.
Mas nós sabemos, né, da nossa equação lá do slide anterior, relacionar quem é o ΔP, né, com a velocidade superficial, e esse M estava aparecendo aqui, que é massa de torta. Agora, nós vamos pegar essa equação 1, substituir aqui, nós teremos, então, essa equação 4. Agora, se nós pegarmos essa relação e a gente isolar quem é Q, a velocidade superficial, e igualar a equação 2, nós temos que Q, que é essa variação, né, de volume por tempo por área, é igual a essa relação. Nós podemos reajustar essa equação e reescrever dessa forma, que nós conhecemos, então, essa é a última equação como a equação fundamental da filtração. Ela me fala como que o volume de filtrado varia com o tempo, levando em consideração as propriedades da torta, né, a resistividade da torta e a resistência do meio filtrante, e também a área que eu tenho disponível de filtração e também a queda de pressão que está ocorrendo ali durante essa minha filtração. Vamos falar agora sobre a filtração com formação de torta compressível. Nós devemos lembrar que a deformação que nós estamos falando aqui é da torta, não da partícula. Ou seja, eu estou pegando a torta e estou comprimindo, estou diminuindo os espaços vazios que existia entre uma partícula e outra, certo? Então, na teoria simplificada da filtração, nós vamos considerar que, uma vez que a porosidade varia ponto a ponto e a permeabilidade também, nós vamos então considerar que a resistividade da torta vai ser uma resistividade média, que vai levar em consideração essas variações que existem de porosidade ao longo do comprimento, né, da espessura dessa minha torta. Então, alfa agora, nós vamos definir, vamos colocar esse parêntese, que vai ser uma resistividade média da torta. E agora nós podemos reescrever as equações anteriores que a gente tinha, né, em termos de resistividade média. Então, aqui eu só reescrevi, né, a minha equação de queda de pressão em função da velocidade superficial, em função da resistividade média. E aqui nós temos a nossa equação fundamental da filtração, escrito também em termos de resistividade média. Agora nós vamos falar sobre a determinação experimental da resistividade média da torta e da resistência do meio filtrante. Nós vamos pegar a equação fundamental da filtração e integrar, e agora, através dessa equação, a gente consegue, medindo o volume de filtrado para cada tempo durante a filtração, mantendo fixos a área e a queda de pressão, a gente consegue, então, calcular quem é a resistividade da torta e a resistência do meio filtrante se a gente plotar, então, o T sobre V por V. Então, se a teoria simplificada está correta, T sobre V versus V, vai ter um comportamento linear. Então, T sobre V é o eixo Y, que é dependente aí de V, né, que é o nosso eixo X. E nós teremos aqui, então, gráficos desse tipo, em que plotamos T sobre V por V. Por exemplo, se eu mantenho aqui o ΔP igual a 5 atm, eu obtenho essa reta, tá, que tem uma determinada inclinação. Então, a inclinação, ou seja, o coeficiente angular, é onde eu consigo obter ou calcular a resistividade média da minha torta, certo? Enquanto no coeficiente linear dessa reta, é onde eu obtenho, então, a resistência do meio filtrante. Mas se essa minha torta é uma torta compressível, o que acontece? Quando eu variar a queda de pressão, essa inclinação vai mudar. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Quando eu coloquei uma queda de pressão de 8 atm, a inclinação mudou, ou seja, eu aumentei a pressão, certo? Eu comprimi mais e eu filtrei menos. E aí essa minha inclinação, ou seja, a resistividade média da torta, mudou. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma correlação para calcular essa resistividade média em função da queda de pressão. Eu posso dizer que ela é uma resistividade zero, né, uma constante, que multiplica a queda de pressão elevado a N. N aqui, pessoal, é o coeficiente de compressibilidade da torta.
Então, se o N for igual a 0, então todo número elevado a 0 dá 1, significa que a resistividade da torta seria constante. Ou seja, para N igual a 0, a torta é incompressível. Mas, quanto mais eu aumento o N, mais compressível é a minha torta. Então, se eu variar a queda de pressão e medir, né, essa inclinação da reta e ter colunas de resistividade e ΔP, eu consigo calcular quem são os parâmetros alfa 0 e N que dependem aí da natureza da torta. O que acontece é que para filtração industrial, muitas vezes não se compensa filtrar, porque as partículas podem ser muito pequenas, o que pode, então, levar a baixas permeabilidades e, assim, a altas quedas de pressões que inclusive, geram alto custo de filtração. Então, a filtração auxiliada, o objetivo dela é aumentar a permeabilidade da torta. Ela é muito utilizada em suspensões de partículas orgânicas muito pequenas ou coloidais, onde é muito difícil de filtrar, porque a porosidade da torta é muito baixa, ou seja, a torta começa a ficar impermeável. Então, nesse caso, se compensa adicionar outros materiais que podem, então, por exemplo, ser bagacílio, celulose, terra diatomácea. A gente tem o exemplo aqui da terra diatomácea, celulose e asbesto, que podem, então, ser adicionados, né, na massa da minha filtração, para que, assim, eu consiga facilitar a filtração, aumentando a permeabilidade da torta. Existem, então, 2 métodos para fazer a filtração auxiliada, que é quando eu adiciono esse auxiliar na suspensão ou quando eu faço uma pré-camada desse auxiliar para depois fazer a filtração. Quando eu adiciono o auxiliar, é para deixar a massa mais porosa, quando as concentrações de sólido são bem altas, tá? E quando o produto de interesse é o filtrado, afinal de contas, eu estou misturando outro material na torta. Se a torta fosse o meu objetivo, eu não poderia fazer isso. Pode ser realizado aí para filtros prensa ou de tambor rotativo. Enquanto essa filtração em pré-camada é mais indicada quando eu tenho suspensões mais diluídas, utilizado aí principalmente no filtro de tambor rotativo. Alguns tipos de filtros industriais. Temos aqui o exemplo do filtro prensa. Esse filtro ele é um filtro que utiliza pressão e é um filtro de quadros e placas que nós vamos estudar com mais detalhes, em que você alimenta a suspensão e aí a torta fica presa dentro desses quadros e o líquido ele sai e é coletado, então, que é esse que parece aqui de azul, é coletado, então, de forma separada. Nós temos também como exemplo o filtro de tambor rotativo a vácuo, e na parte de baixo aqui fica, então, a suspensão, esse filtro vai rodando. Ao redor aqui desse filtro é um meio filtrante, e eu faço, então, uma sucção aqui no meio, que gera, então, esse gradiente de pressão. As partículas aqui embaixo vão, então, grudando, né, na área filtrante, e aqui eu formo essa espessura de torta, e aqui eu corto, né, retiro essa torta e começo o processo todo novamente. Outro filtro muito utilizado aí é o filtro folha, basicamente porque a espessura de cada uma dessas chapas aqui é pequena e você cobre essa chapa com uma malha, um meio filtrante, que permite, então, eu alimentar a suspensão aqui nessa carcaça e o filtrado ele entra dentro dessa folha e ele é coletado num tubo aqui embaixo, né? Todo o líquido que entra é coletado, enquanto o sólido fica preso aqui na parte externa da carcaça. Um filtro de disco, que é bem parecido, é como se tivesse uma folha também, mas aqui no caso é um disco, e ele roda. Então, nesse caso, ele se parece um pouco, né, com o filtro de tambor rotativo. Nessa parte de baixo aqui eu tenho a filtração, eu tenho a formação da torta, eu vou filtrando e secando essa torta, e no final eu removo essa torta e inicio o ciclo novamente. Depois temos também aqui como exemplo um filtro manga. Nós temos aqui um exemplo que eu estou alimentando a suspensão aqui. A gente tem essa parte branca aqui, que são as mangas, são feitas de tecido, tá? Então, a gente tem aqui que são bags ou sacolas, que são meios filtrantes, que vão permitir a passagem do ar e vão deixar a partícula retida na parte externa. E esse ar sai limpo aqui em cima, né, que é succionado aqui, né, por esse exaustor, enquanto as partículas vão saturando esse equipamento,
De tempos em tempos, eles jogam pulsos, né, que balançam essas sacolas, e esse pó é coletado na parte inferior aqui do equipamento. Na disciplina de operações unitárias, nós daremos aqui foco ao dimensionamento de filtros prensa e filtros de tambor rotativo. No entanto, o que nós aprendemos aqui hoje sobre a teoria da filtração se aplica a qualquer tipo de filtro. Como referências, então, aqui da nossa aula, nós temos aí o livro do Massarani e do Swarovski. E como atividade da aula de hoje, vocês devem postar o estudo dirigido da aula anterior e, como atividade da empresa, procurar vídeos sobre o funcionamento e aplicações de diversos tipos de filtros para colocar aí no site da empresa de vocês. Como nós não temos aqui tempo hábil na disciplina para falar sobre os vários tipos de filtros que existem, eu sugiro que vocês, então, procurem e assistam esses vídeos sobre a operação dos demais filtros. É isso, vejo vocês aí na nossa próxima aula, que será sobre filtros prensa. Até mais!